Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre um livro que eu considero um dos mais importantes livros que eu já li na minha vida. Se chama Os Segredos da Mente Milionária, do autor americano T. Harv Eker. Esse livro foi escrito em 2005 e o T. Harv Eker é um empreendedor americano, autor, palestrante, e o livro nada mais é do que o reflexo do que o próprio resultado que ele tem com o seu trabalho de empreendedor. Então ele vai colocando no livro aqui o resultado do seu próprio trabalho, das suas ideias colocadas em prática. Então, por isso a importância desse livro. Apenas 2% perdão, apenas 2 milhões de cópias desse livro foram tiradas aqui no Brasil. Ou seja, traduzindo em números, menos de 1% da população brasileira leu esse livro, o que é uma pena. Eu recomendo fortemente. Aqui só vou tratar de duas coisas: princípios e modelos. Princípios de riqueza e modelos de riqueza. E ele abate aqui os princípios de pobreza e também ele abate aqui os modelos de pobreza também. Então, por isso, esse livro, eu recomendo que você leia o livro físico. Eu já li mais de 30 vezes esse livro. Então, por isso, eu acredito que posso passar aqui para você com muita tranquilidade esses princípios, esses modelos de riqueza. E eu também venho colocando na prática isso, que me deixa muito feliz com os resultados que venho colhendo. Então, um dos princípios iniciais do livro é que o rendimento cresce na medida que você cresce. Então, se você se desenvolve, se você procura saber mais, estudar, se desenvolver, o seu rendimento vai crescer nessa mesma medida. Então, porque tudo são resultado. A riqueza é resultado daquilo que você faz, daquilo que você pensa. A saúde é resultado daquilo que você faz. A doença é resultado também daquilo que você faz. Então, um princípio que ele coloca aqui, que eu considero a base de todo esse estudo, é que os frutos, eles são, na verdade, o resultado da semente. Então, se você quer colher um fruto diferente, um fruto melhor, o que você precisa fazer? Você tem que mudar a semente. Ele está falando isso tudo no nosso âmbito mental, e nós vamos ver isso agora com relação aos 4 quadrantes que ele trabalha nesse livro, que são o mental, emocional, espiritual e físico. Na verdade, os 3 primeiros são o programa que nós temos em nossa mentalidade. O físico é apenas um reflexo do que está programado lá dentro. O físico não programa nada, ele é apenas o resultado do que está na nossa base, que é a base mental, emocional e espiritual. Então, a falta de dinheiro, muitas pessoas atribuem a falta de dinheiro a fatores externos, e não é. Ele explica aqui, falta de dinheiro não é problema, mas sim um sintoma de que na nossa base mental nós estamos plantando sementes que não são favoráveis ao nosso crescimento. Então, ele trabalha com um princípio de riqueza chamado PSAR. O que é isso? O pensamento gera um sentimento, esse sentimento vai gerar uma ação, e essa ação vai gerar um resultado. Então, tudo começa na nossa mente, tudo começa com o seu pensamento. Tudo que você imaginar que foi construído nesse mundo, o prédio onde você mora, a casa onde você mora, primeiro começou no pensamento de alguém, de construir aquele edifício, aquela casa, aquele empreendimento, e depois ele foi colocado na prática. Mas tudo começa na nossa base mental. Como ele falou, o físico é apenas um resultado dos 3 primeiros elementos que estão na nossa programação mental. Então, o modelo, agora outra coisa muito importante, é o modelo que você tem na sua mente que te trouxe até aqui. Se você é bem sucedido financeiramente, ou se você ainda não está naquele momento financeiro que você gostaria, ou de sucesso na sua área de trabalho,
É porque o seu modelo te trouxe até aqui. Então, de acordo com a formação mental, o modelo mental que nós recebemos, e isso é muito importante, principalmente na nossa infância, lá naquela base, naquela fase dos até 7 anos iniciais, ela é muito importante porque ficará para a vida toda. Ele fala aqui que para mudar isso é muito difícil. Então, nesse modelo mental, tem muito a ver com o que nossos pais falavam, aquelas pessoas que tinham contato direto conosco na infância, nossos tios, nossos familiares, os vizinhos. Então, se eles falavam, por exemplo, que dinheiro é a raiz de todo mal, que todo rico é ganancioso, que rico explora o pobre, isso está dentro da sua base mental. Então, o seu subconsciente rejeita a riqueza. Por mais que você trabalhe, por mais que você se esforce, você continua não colhendo bons frutos, porque a sua base mental, a sua semente da sua árvore, ela precisa ser removida, ela precisa ser trocada, precisa ser substituída. Então, o princípio básico que entre a lógica e o emocional, porque o que comanda o nosso corpo é a nossa base mental, o nosso subconsciente. Então, entre lógica e entre emocional, o emocional tende a vencer. Há um exemplo muito lógico, muito básico que ele cita aqui, de quando uma pessoa está lá no shopping e vê lá uma camisa, uma bolsa de mulher, por exemplo, mesmo sabendo que não tem condições de comprar, mas como está na oferta e o artigo é muito bom, ela acaba comprando, mesmo parcelando no cartão, sei lá em quantas vezes. Então, isso quer dizer, o emocional venceu a razão. Então, a razão sempre perde quando vai para a luta contra o emocional. Então, ele ensina aqui uns elementos básicos, 4 elementos básicos para a mudança, que é a conscientização. O primeiro passo é você ter consciência de que você não está com a base mental que deveria estar, você precisa mudar. O segundo é o entendimento, é entender o que realmente você precisa mudar. Que tem coisas que está certo, não precisa mudar, mas precisa saber o que você precisa mudar para melhorar. E o terceiro ponto desses 4 elementos, que é o terceiro elemento, que é dissociação. Ou seja, você desassociar de pensamentos, de coisas erradas que você recebeu lá na infância e que vem lhe travando o seu sucesso financeiro, o seu sucesso de uma forma geral. E o outro é o recondicionamento. Então, o quarto elemento de mudança é recondicionamento. Você precisa recondicionar a sua base mental. E aí eu falo para você com toda segurança que muitas vezes é preciso buscar orientação de um profissional nessa área, um psicólogo, alguém que possa ajudar, porque às vezes sozinho nós não conseguimos mudar. E os 3 passos para uma mudança que a gente pode executar a partir de nós mesmos, que é a nossa programação verbal. É aquilo que você fala sobre o dinheiro, você pode começar a falar coisas positivas em vez de coisas negativas. A segunda forma para a mudança seria as influências do passado, as formas de influências do passado que você teve. Então, você começar a estudar isso e começar a desassociar isso da sua base mental. E a terceiro passo para a mudança seria a influência. O que é a influência? Existem episódios específicos na nossa vida que marcam profundamente a nossa base mental. Eu vou dar um exemplo aqui que ele fala que são divórcios, separações, problemas muito graves lá que nossos familiares passaram, nossos pais passaram lá no nosso período ainda de criança e que vieram a marcar a nossa vida, a nossa mentalidade para sempre. Então, essa parte aqui, esse passo para a mudança, mais uma vez eu falo para você com segurança. Busque a ajuda de um profissional, muitas vezes é preciso para que você possa vencer essa barreira. E ele faz aqui uma pergunta, que ele fala, pergunta de $1 milhão. Olha só, qual é o seu modelo atual de dinheiro e sucesso? Pergunta de $1 milhão. Qual é o seu modelo atual de dinheiro e sucesso, que está na sua base mental?
porque o seu resultado é a sua base mental. Esquece fatores externos como economia, política, governo, patrão, trabalho, esquece, nada disso. É a sua base mental que define. E nós temos um detalhe muito importante que nós precisamos entender, que nós, dentro disso tudo aqui, nós programamos a nossa base mental, o nosso subconsciente, para 3 tipos de renda. A renda média, baixa ou alta. Então, nós que temos que programar o nosso cérebro, a nossa mentalidade para isso. Se você quer ter uma renda alta, precisa programar a sua base mental para uma renda alta. Não adianta, não tem como a gente ficar esperando que outros fatores venham acontecer na nossa vida, ganhar numa loteria, receber uma herança milionária, essas coisas. Não tem como. E ele fala também que a nossa mentalidade é como um termostato. Se nós estamos a 22 graus, a temperatura está a 22 graus, a nossa mentalidade vai trabalhar naquele termostato de 22 graus. Então, para que nós possamos mudar isso tudo, a gente precisa zerar nosso termostato, reiniciar, dar um reiniciar, um start aí e recomeçar tudo de novo, com muita disciplina, com muita determinação, para que a gente possa chegar lá. Então, a parte consciente, o que ela faz? Ela observa a nossa parte inconsciente. Só que, a partir dali, ela passa a agir de acordo com o que está no nosso inconsciente, que é nada mais nada menos que a nossa base mental, e que ele dá o exemplo, que a gente pode voltar aqui, que é o exemplo da nossa árvore. A semente que você plantou, ela vai gerar um fruto. Então, para que a gente possa melhorar esse fruto, colher um fruto mais saboroso, um fruto melhor, tem que trocar a semente. Se nós não trocarmos nossa base mental, não vamos conseguir. Então, decisões e escolhas é que moldam toda a nossa vida. A decisão e escolha está na nossa base mental consciente. Então, você decide o que você vai fazer, a decisão que você toma e as escolhas que você toma. O seu subconsciente vai aceitar isso. Ele apenas vai devolver para a parte consciente e isso vai se tornar o resultado. Lembra do PSAR? É exatamente por aí. Agora, nós podemos optar por escolher coisas, modelos ou ações que favoreçam o nosso sucesso financeiro e o nosso sucesso de uma forma geral. E ele comenta algo aqui que é muito impressionante, eu achei interessante, muito interessante isso. O mais difícil de tudo para um ser humano é deixar de achar que ele está certo. O ser humano ele pode estar quebrado, falido, 50, 60 anos, sem resultado algum, mas ele acha que ele está certo. Então, a parte mais difícil, segundo o autor do livro, é a pessoa, o camarada, pensar assim, poxa, eu estou errado. Ele não admite, jamais. Ele sempre acha que está certo. Porque aquele modelo está incutido na base mental dele e não é fácil mudar. Então, até a gente fala que muitas vezes precisa de um profissional. Mas é que o caso é que 90% das pessoas não chegam a esse nível. Então, nós somos criaturas de hábito. Então, nossos hábitos determinam o nosso sucesso em todas as áreas, não é apenas financeiro, área espiritual, área emocional, familiar e tudo isso. Então, se você quer mudar, a primeira coisa, lê o livro, esse livro maravilhoso, que é O Segredo da Mente Milionária, e como eu falei, nem 1% da população brasileira leu esse livro, o que é uma pena. Eu fico triste de saber isso, sabendo que aqui tem informações valiosíssimas. Eu fiz apenas um esboço para incentivar você a comprar esse livro, se você não comprou ainda, e ler esse livro, que vale a pena, ok? Um forte abraço. Se você gostou dessas informações, por favor, compartilha com seus amigos e dá um like aí no nosso vídeo para que nosso canal possa continuar crescendo e trazendo mais conteúdos. Um abraço, até mais.